Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. E na aula de hoje a gente vai estudar como a gente aplica a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais e também equações integrais. Preparados? Então vamos para a aula. Acontece então, pessoal, que a gente até agora estava estudando a transformada de Laplace, propriedades, derivada da transformada da derivada, transformada da integral, enfim. A gente estudou várias coisas sobre a transformada de Laplace e agora, então, a gente vai ver uma aplicação muito importante e fundamental dessa transformada, que é resolver problemas de valor inicial de equações diferenciais. Então a gente tem o seguinte, ó, uma equação linear de ordem n, como essa daqui, ó, em que a gente tem coeficientes constantes. A gente tem o an vezes a enésima derivada de y, e aí a gente vai diminuindo a ordem até chegar no a0y igual a g de t. Então ela, inclusive, serve para resolver equações não homogêneas. Mas ela precisa ser um problema de valor inicial. A gente tem que ter condições tanto para o y, quanto para a derivada do y, quanto até não a enésima, mas a derivada n-1. Pelo menos a gente tem que saber. E aí, claro, isso daqui tudo são constantes, os coeficientes e as condições. Aí, a gente tendo todas essas informações, a gente consegue resolver problema de valor inicial com a enésima derivada. Por quê? Porque a gente vai aplicar a transformada de Laplace nos dois lados da igualdade, no lado esquerdo e no lado direito. E lembrando que a transformada de Laplace ela é uma operação linear, então a gente pode, as constantes saem para fora, e aí a gente tem assim, ó, an vezes a transformada de Laplace da derivada da enésima derivada de y dtn. Ok? Aí a gente vai ter mais a n-1 vezes a transformada de Laplace da derivada n-1. Aqui a gente tem o dtn-1. Ok? E aí a gente segue baixando a ordem das derivadas até a gente chegar no a1 vezes a transformada de Laplace da derivada do y em t. Aí tem aqui a ordem 0, o a0y, aliás, que vezes a transformada do y. E aí a gente tem a transformada da g de t. Ok? Então olha só, a gente aplica a cada uma das derivadas e a gente tem essa informação aqui, ó. Eu até vou destacar em vermelho, que a gente já viu o teorema que diz qual é a transformada da derivada. Então a gente pega S na n vezes a transformada da y. Aí menos S na n-1 vezes o y em 0, que é uma condição inicial. E a gente vai diminuindo o grau do expoente de S e aumentando a ordem da derivada aplicada no instante inicial. E assim a gente tem a transformada da enésima derivada. Tá, beleza. Como é que a gente faz aqui? Então aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a transformada da enésima derivada, ela vai ser o an, que multiplica o Sn, y de S, menos o S de n menos 1, y em 0, menos, e a gente segue até o y de n menos 1 em 0, ok? Então essa daqui é a transformada da enésima derivada, ok? Aí a gente vai somar com a transformada da derivada n menos 1. Então a gente pega a transformada da n menos 1, a gente vai ter a n menos 1, que é o coeficiente, vezes S, aí a gente vai ter aqui, ó, S na n menos 1, aí a gente tem a transformada da própria y. Aí a gente tem menos S na n menos 2, aí a y em 0. Até aqui, ó, a gente não pode confundir, isso daqui é a transformada, eu até vou fazer assim, ó, tá, para não confundir. Essa daqui é a transformada da y.
E aqui é a função y aplicada em zero aqui, ó. É o y0, ok? Aí a gente vai seguindo aqui, diminuindo a ordem do expoente e aumentando a ordem da derivada. A gente fica com y de n-2, porque aqui ele para em n-1, então a gente vai em n-2, porque ele, aqui é a derivada n-1. Tá? Tem que tomar cuidado aqui na notação para a gente não se confundir. Então essa daqui é esse termo aqui, o an-1 vezes a transformada da derivada de ordem n-1 em y. Aí a gente vai seguir isso daqui e a gente vai baixando a ordem até a gente chegar no a0 vezes a transformada do y, que é esse y aqui, ó, de s, igual a g de s. Sendo que a g de s é a transformada da g de t, ok? Então a gente pode pegar tudo isso daqui, ó, pode parecer meio complicado, mas se a gente rearranjar os termos, a gente vai ver que não é tão complicado assim, a gente consegue ter alguma informação. Aqui eu só vou destacar onde, né? Algumas coisas que a gente utilizou é o seguinte, ó, a transformada da y a gente chamou de y de s, com y maiúsculo aqui, ok? E a transformada da g de t a gente chamou de g maiúsculo de s, ok? Então vamos rearranjar esses termos e continuar essa conta para a gente ver como a gente pode ter uma informação relevante sobre isso daqui. Bom, então continuando aqui, o que a gente vai fazer é procurar todos os termos que tem a y de s. Notem que é a única transformada, exceto a g de s, claro, né, que a gente tem. Então até eu vou destacar elas aqui, ó. Quem que está multiplicando a y de s? Aqui, a gente vê que a gente tem o an, s na n, o an-1, s na n-1, o a0, s na 0. Então, a gente vai destacar isso daqui e escrever o seguinte, ó. A gente vai ter o an vezes o s na n, mais o an-1 na s elevado a n-1. E aí a gente vai seguindo, diminuindo a ordem até chegar no a0. S na 0, mas daí o s na 0 é 1. E aí a gente tem aqui, ó, a transformada do y, que eu vou destacar que ele é a transformada em s. Beleza. E todos os outros termos a gente vai passar para o lado direito da equação. Como que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou colocar igual, e aí eu vou ter quem que está multiplicando o an? A gente tem todos esses termos aqui, multiplicando o an. Então eu vou ter aqui, ó, an, que multiplica, aí a gente vai ter, ó, tirou esse primeiro termo, notem que o sinal é negativo de todos os termos, então para o lado direito da equação vai ficar tudo positivo. Então a gente vai ter o s na n-1 vezes o y de 0. Aí a gente vai ter mais aqui, né? Aí a gente vai diminuindo a ordem do s e aumentando as derivadas, até que a gente chega no s na 0 e a gente tem o y0 na n-1. Ok? Aqui eu já poderia ter posto aqui y0. Ó. Lembra que o y de 0 é o y0, que é uma das condições. E o y na n-1 de 0 é o y0 na n-1. É um dado do problema. É uma das condições do problema. Aí a gente vai ter mais o termo a na... Vou colocar para o lado de cá. Ó. Então a gente vai ter mais o termo a n-1, que aí a gente vai ter, ó, o s na n-2. A gente tem o s na n-2 e aqui a gente tem o y0. Mas aí a gente vai baixando a ordem do s e aumentando a ordem da derivada. Só que agora a gente não vai até a derivada n
menos 1. A gente para na n menos 2. Aí a gente segue isso daqui, baixando a ordem, até a gente chegar nesse último termo aqui, é o A0... não, a gente vai baixando a ordem, até esse daqui a gente já tem lá no outro lado, já está aqui, né? A gente tem o A1, mas eu não vou escrever, eu vou escrever direto aqui, a gente vai baixando a ordem até chegar no final e a gente chega na transformada da G de S. Então nesse ponto que a gente tem é o seguinte, ó, aqui é tudo constante e aqui são todos polinômios, né, de S numa ordem, né, na n-1, na n-2. Notem que por um polinômio de ordem, por uma equação de ordem 3, a gente não vai ter tantos termos, de ordem 2 menos ainda, dificilmente a gente vai fazer de ordem 10, né? A gente sempre vai ter de ordem 1, 2, 3, alguma coisa mais baixa. Mas notem que o procedimento aqui, ele é válido para n, para ordem n. De fato, o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só, a gente tem uma expressão para o y de S, porque se a gente pega tudo que está no lado direito e depois divide por tudo que está multiplicando ele aqui, a gente consegue o y de S. Quem que é o y de S? É a transformada do y. Quando a gente tem uma equação diferencial, o que a gente quer obter é a expressão para o y. Então, se a gente obtém, tá? Então, daqui, ó, desse procedimento, obtemos uma expressão para o y maiúsculo, né, de S, que é a transformada, então eu vou destacar isso daqui, ó, tá? Desse procedimento, obtemos uma expressão para o y de S, que é a transformada do y de t, certo? Então aqui é um y de t. Agora, se a gente sabe que o y de S é a transformada do y de t, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, portanto, a gente pode usar aqui o y de t, ele é a transformada inversa do y de S. Ou seja, olha só, em resumo, tá? Em resumo, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar, tem uma equação, tem uma EDO, então eu vou escrever aqui, ó. A gente tem uma equação. Aí a gente faz a equação da transformada de Laplace. Então a gente faz a transformada. Aí nessa transformada a gente vai obter o y de S. E depois que a gente tem o y de S, a gente faz a transformada inversa. Tá? Então, com esse passo a passo, ó, a gente tem a EDO, faz a transformada de Laplace da EDO, e aí a gente isola e obtém o y de S. Depois a gente faz a transformada inversa, e aqui a gente vai obter o y de t. Que é a solução, ok? Então assim, ó, eu vou destacar. Esse é o procedimento que a gente vai usar. Então aí assim a gente obtém a y de t, que é a solução da nossa EDO, ok? Então vamos ver um exemplo e daí tudo isso vai ficar mais claro. Mas como a gente já sabe calcular transformada da derivada, calcular várias transformadas e fazer a transformada inversa, vocês vão ver, a gente vai começar com um exemplo bem mais simples e depois aumentando a dificuldade, que apesar da forma genérica do procedimento aqui ser bastante complicado, porque a gente está trabalhando com ordem n,
a gente vai ver que para ordens mais baixas isso é razoavelmente simples e bastante poderoso. Olha só, a gente quer resolver a EDO, que é a derivada de y em t menos 3y igual a e na 2t, com a condição inicial do y de 0 igual a 1. Notem que sempre quando a gente tem uma EDO de ordem 1, a gente precisa de uma condição. Então a maior ordem da derivada diz o número de condições iniciais que a gente precisa para resolver o problema. Isso é independente de a gente usar a transformada de Laplace. De fato, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai aplicar a transformada de Laplace. Então a gente aplica a transformada de Laplace em dy de t, dy dt aqui na derivada. Aí a gente fica com menos 3 vezes a transformada de Laplace do y. E aí a gente tem a transformada de Laplace do e na 2t. Ok? E aí o que acontece? Olha para essa transformada aqui da derivada. Então, onde a transformada da derivada de ordem 1, ela vai ser s vezes o y de s, ok? Menos o y em 0. Não é f, é y. Menos o y em 0. Então aqui, ó, a gente tem que isso daqui é igual a 1. Então basicamente a gente tem que esse termo ele é s vezes a transformada de s, né, da f de t, da y de t, menos 1. Ok? E outra coisa que a gente tem aqui, ó, é que a transformada de e na 2t ela é igual a 1 sobre s menos 2. Ok? Então, a gente tem essas duas aqui. Isso aqui a gente já sabia, isso aqui a gente já sabia. Utilizamos a condição inicial aqui. E aí, portanto, a nossa equação no espaço das frequências, né? Então, a gente transformou essa equação que estava no espaço do tempo para o espaço das frequências. Então, a gente tem, portanto, a equação equivalente nesse outro espaço fica s vezes a y de s, que é a transformada inversa, menos 1, aí a gente tem menos 3 vezes a y de s, igual a transformada de e na 2t, que é 1 sobre s menos 2. Ok? Agora a gente isola esse y de s aqui. Quem que tem multiplicando o y de s? A gente tem o s menos 3. Ok? Então a gente tem o s menos 3 e aqui para o lado direito a gente fica com 1 sobre s menos 2 e aí aqui ó, esse cara vem aqui para mais 1. Mais 1. Ok? Só que quando a gente junta esse s menos 2 mais 1, a gente pode escrever esse 1 aqui ó, da seguinte maneira. Ó. S menos 2 sobre S menos 2. Então a gente tem um denominador em comum aqui, o S menos 2. E o numerador a gente soma, vai ficar S menos 1. Então basicamente o que a gente tem aqui, ó, o Y de S, ele vai ser 1, olha só, esse lado de cá a gente tem S menos 1, daí a gente tem o S menos 2, e esse aqui passa dividindo S menos 3, ok? Então olha só, quando a gente tem esse rearranjo aqui, ó, a gente tem a transformada de y, beleza? Então até eu vou destacar aqui, ó, a primeira etapa é a gente tirar a transformada, aí a segunda etapa a gente achar o y, resolvemos o y em s. Agora a gente vai ter que rearranjar esses caras aqui. Notem que aqui ó, a gente vai ter por frações parciais um a dividido por s menos 2.
mais um B dividido por S menos 3. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Quem que é o A e quem que é o B? Bom, a gente pode usar aquele truque de pegar, ó, quando a gente iguala aqui, ó, quando S é igual a 2, aqui a gente tem uma indeterminação. Então a gente a gente multiplica tudo por aqui o S menos 2 e o S menos 3, né? Daqui implica que a gente tem o S menos 1, ele é igual ao A, que multiplica S menos 3, mais o B, que multiplica o S menos 2. E aí, quando a gente pega o S igual a 2, esse cara desaparece e a gente tem como obter o A, ok? Então, a gente pega no S igual a 2, a gente vai ter aqui 2, fica menos 1, e aqui 2 fica mais 1. Então, a gente tem o A igual a menos 1. E depois, com S igual a 3, a gente mata esse cara aqui fica B vezes 1 e aqui fica 2. Então a gente tem o B igual a 2, ok? Então isso daqui implica que o nosso Y de S, ele é igual a menos 1 sobre S menos 2 mais 2 sobre S menos 3. Agora a gente vai pegar este cara aqui, ó, e vai aplicar a transformada inversa, porque a gente sabe a inversa disso e a inversa disso. Então, portanto, tá? A gente tem que a nossa y de t, ela é a transformada inversa da y de s, que é menos a transformada inversa de 1 sobre S menos 2, e aí a gente tem mais 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Então, finalmente, né, a gente tem que o nosso y de t, que é a solução daquele problema de valor inicial, é igual. Quem que é a transformada de 1 sobre S menos 2? Então, a gente tem um menos aqui na frente, é o E na 2t. Tá? Essa daqui é a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. E aí a gente tem mais 2E na 3t. Então tá aqui a solução. Até eu vou destacar em vermelho aqui, ó. Ok? Então esse é o procedimento. Viram? Ah, é um pouquinho trabalhoso? É. Mas, se a gente fosse usar qual outro procedimento para resolver uma EDO não homogênea, a gente poderia usar os coeficientes a determinar ou variação de parâmetros, tá? Então, todos os métodos são bastante trabalhosos, mas aqui é interessante, a gente vai utilizar, depois que a gente pega a prática nessa aplicação da transformada de Laplace para resolver esse tipo de problema, a gente vai ver que é bem prático e até mais simples do que os outros, ok? Vamos ver mais exemplos agora de como a gente resolve esses problemas aqui, utilizando transformada de Laplace. Vamos resolver então essa equação diferencial, que ela é de segunda ordem agora. E bom, como a gente já sabe, por ela ser de segunda ordem, ela precisa de duas condições. Uma condição inicial para a própria função e uma para a derivada dela. Então, o que a gente vai fazer é aplicar a transformada de Laplace na equação toda. E como ela é linear, a gente vai ter a transformada de Laplace do y2 menos 6 vezes a transformada de Laplace do y', y2' y', mais 9 vezes a transformada de Laplace, 9 vezes a transformada de Laplace, da própria y de t, né? E aí igual a transformada de Laplace do t ao quadrado e na 3t, que a gente já sabe como fazer utilizando o teorema da translação, um dos teoremas da translação. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, como é que é
a transformada da derivada segunda. Então a gente sabe que por ser derivada segunda a gente vai ter um s ao quadrado vezes a transformada do y, certo? Aí a gente vai ter menos um s vezes o y de 0 e menos o y' de 0. E esses valores a gente já tem, aqui é 2, aqui é 6. Tá? Então essa daqui, ó, é a transformada da derivada segunda. Aí a gente vai fazer menos 6 vezes, e aí o 6 está multiplicando a transformada da derivada, que vai ser s vezes a transformada do y, que a gente está procurando, ok? Aí a gente vai fazer menos o y0. Essa é a derivada primeira. Aí a gente vai ter mais 9 vezes a transformada da função que a gente está procurando, que é o ys. E aqui do lado direito da equação, a gente vai ter a transformada de t ao quadrado deslocado de 3. Tá? Então a transformada do t ao quadrado, esse e na 3t, é um deslocamento de 3 na transformada do t ao quadrado. A transformada do t ao quadrado, ele é 2 fatorial dividido por s ao cubo, só que o s trocado por s menos 3. Então essa é a transformada do t ao quadrado e na 3t. Aí agora a gente vai isolar, né? Quem está multiplicando o y de s, a gente vê que aqui ó, a gente tem o s ao quadrado, aí a gente tem menos 6s, e aqui a gente tem mais 9. Ok? Agora no lado direito, a gente vai fazer, aqui a gente tem o 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1, né? Aí a gente vai dividir por s ao cubo, só que no lugar do s a gente vai trocar por s menos 3. Então a gente tem s menos 3 ao cubo, ok? O que mais que a gente tem? A gente tem esse termo aqui, ó, menos s vezes 2, então a gente tem menos 2s, passa para a direita como mais 2s. Aqui a gente tem menos 6, passa para a direita como mais 6. Esse termo está aqui. E esse aqui, ó, menos com menos, fica mais 6 vezes 2. Então fica mais 12. Passa para a direita como menos 12. Ok? Daí aqui o último termo está aqui. Então a gente já chegou em uma situação que a gente pode rearranjar. Mas antes de rearranjar, vamos ver que esse s ao quadrado menos 6s mais 9, completando quadrados, a gente tem, na verdade, a função s menos 3 ao quadrado. Né? Porque aqui ó, a gente tem s ao quadrado menos 2 vezes 3, s, que é 6, e mais 3 ao quadrado, ok? E no lado direito, a gente fica com 2 dividido por s menos 3 ao cubo. E aqui a gente fica com 2s menos 6. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o 2, tirar em evidência, e a gente fica com s menos 3. Tá? Porque aqui ó, a gente tem 2s menos 6, ok? Só que esse 2s menos 3 é interessante porque a gente pode dividir tudo. Aliás, a gente vai ter que dividir tudo por s menos 3 ao quadrado. E aí, finalmente, a gente tem a transformada inversa da nossa y como sendo 2 dividido por... Aqui a gente tem s menos 3 ao cubo com s menos 3 ao quadrado. Isso aqui é o s menos 3 na quinta potência. Ok? Aí a gente vai ter mais 2. E aqui ó, a gente tem o s menos 3 na 1, dividido pelo s menos 3 ao quadrado fica s menos 3. Ok? Então agora a gente pode achar quem é a transformada inversa. Tá? Então finalmente, vou colocar aqui ó, no entanto,
a nossa y de t, que é quem a gente procura, é igual à inversa da y de s que a gente tem. Aqui já está separado em dois termos e a gente sabe que isso daqui, ó, a gente vai ter como reorganizar isso daqui, né? Vamos ver como que a gente vai trabalhar as inversas. Então a gente vai ter a nossa y de t igual a transformada inversa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer... Quando a gente tem o s menos 3 na quinta, a gente vê que a gente tem um deslocamento de 3, então há uma exponencial aqui, mas a gente tem se a gente coloca aqui, ó, o 4 fatorial sobre s menos 3 na quinta, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o 2 em evidência e vou dividir por 4 fatorial, porque daí eu vou ter a transformada inversa de uma função que a gente sabe fazer, que é, ó, eu vou pegar o 4 fatorial dividido por s na quinta, com o s trocado, né, deslocado para s menos 3. Ok? Olha, a gente encontrou aqui o t na quarta, né? Lembrando que a gente tem o t na n, é n fatorial sobre s na n mais 1. E aí a gente tem um deslocamento que nos dá o e elevado a 3t, certo? E aí o segundo termo lá, a gente também vai ter algo parecido, só que aqui a gente vai ter o t na 1, então eu vou tirar só o 2 aqui na frente, transformada inversa do 1 sobre s, que é o próprio 1, né? Só que deslocado de s menos 3. Tá? Na verdade aqui a gente tem a própria exponencial, né? Que pelo teorema do deslocamento, a gente pode ver tanto o teorema do deslocamento quanto a própria exponencial. O deslocamento de 1 não ia alterar o s, né? Então a gente tem 1 sobre s menos 3, que é a exponencial de e na 3t. Ok, agora a gente já tem, ó, que o nosso y de t, ele é... O que é o 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Então a gente tem 1 dividido por 4 vezes 3, que é 12. Ok? E a transformada do 4 fatorial s na 5 é o t na 4. Só que com o deslocamento a gente tem um e na 3t. Aí a gente vai ter ainda mais 2 vezes e na 3t. Ok? Ou ainda a gente pode reescrever esse y de t aqui, colocando um e na 3t em evidência. E aí a gente vai ter t na 4 sobre 12. A gente pode escrever, eu vou escrever assim, ó, 2 mais t na 4 sobre 12. Ok? Então, essa é a solução daquela equação diferencial, daquele problema de valor inicial ali. Ok? Bom, no nosso próximo exemplo, a gente já tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem, ok? Mas a nossa não homogeneidade, ela tem dois termos. Então, não vai mudar em nada, porque a transformada de Laplace ela é linear, né? Então, a gente tem a transformada do y2 mais 4 vezes a transformada do y', y2 linhas, né? Aquele y', mais 6 vezes a transformada do y, igual a transformada de 1, mais a transformada de e na menos t. Ok, agora, quando a gente abre a transformada derivada segunda, a gente tem s ao quadrado vezes o y de s, menos s vezes o y0, que nesse caso é zero, simplifica as coisas. Aí a gente ainda tem menos o y', zero.
Esse daqui, então, é a transformada da derivada segunda. Aí a gente vai ter mais 4 que multiplica a transformada do y, então a gente vai ter s vezes a transformada do y em s. Aí a gente tem menos o y0 aqui, certo? E aí depois a gente ainda tem mais 6 vezes a transformada do y, que é o nosso y de s, que a gente está procurando. E aí depois a gente tem a transformada de 1 é 1 sobre s, e a transformada de e na t é 1, e na menos t, né, é 1 sobre s menos 1. Parece um 9. Ok? Aliás, S mais 1, né? Aqui é o... E na menos T fica 1 sobre S mais 1. Ok. Agora, a gente isolando o Y de S aqui, ó, a gente fica com o S ao quadrado. Aqui, mais 4S mais 6, ok? Aí a gente fica com 1 sobre S, 1 sobre S, vezes... Então a gente fica aqui com... aqui a gente vai ter S mais 1, dividido por S, que multiplica S mais 1, tirando o mínimo, a gente fica com isso, e aí eu coloco mais S. Ok? Então a gente fica com 2S mais 1, tirando o mínimo disso daqui. E aí a gente vai ter o Y de S. Agora, esse cara aqui, ó, a gente vai dividir tudo por S ao quadrado mais 4S mais 6. Então a gente vai ficar com 2S mais 1, porque tem 2 S's. Aí a gente tem S, que multiplica S mais 1, que multiplica S ao quadrado mais 4S mais 6. Ok? Só que esse termo aqui a gente não consegue reduzir. Ele é irredutível, tá? Porque as raízes deles vão ser imaginárias ou complexas. Então, esse polinômio é irredutível. O que a gente vai ter que fazer aqui é separar em frações parciais. E aqui, claro, a gente tem um trabalhão, um problemão para resolver isso, mas a gente vai fazer separando, escrevendo, né, o y de s como sendo, aqui, vamos ver se vai caber, mas eu acho que vai. A gente vai escrever o S, que multiplica S mais 1, que multiplica S ao quadrado mais 4S mais 6, ok? Isso aqui, e no numerador a gente tem 2S mais 1. E aí, separando em frações parciais, a gente tem um termo pro termo que tem aqui, o S, então a gente vai ficar com A sobre S, ok? Aí o segundo termo aqui, ó, a gente vai ter mais um B dividido por S mais 1. E aí o terceiro termo, a gente tem um termo irredutível de ordem 2. Então a gente vai precisar de um termo com C, CS mais D dividido pelo S ao quadrado mais 4S mais 6. Então, vou tirar esse parênteses aqui, acho que vai ficar melhor. Então, não adianta que esse termo é irredutível, a gente precisa de algo assim. Agora, o que implica, né? Então, implica que esse 2S mais 1, ele vai ser igual a... O que está multiplicando? Aqui a gente tira o mínimo, né? O multiplicador em comum. O A
Aí ele vai estar multiplicando o s mais 1 e o s ao quadrado mais 4s mais 6. Aí o b, ele vai estar multiplicando o s e o s ao quadrado mais 4s mais 6. E o termo cs, eu vou escrever aqui embaixo, vai ficar muito grande, não vai caber. Então, mais o termo cs mais d, isso aqui vai estar multiplicando s, que multiplica s mais 1. E aí a gente vai ter que ver quais são os valores de a, b, c e d que satisfazem essa igualdade aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que a gente pode usar alguns truques, por exemplo, quando s é igual a menos 1. Quando s é igual a menos 1, a gente mata esse termo aqui e esse termo aqui, e a gente consegue obter o b, ok? Então colocando s igual a menos 1, a gente vai ter b que multiplica menos 1. Aqui, ó, esse termo aqui, aqui a gente vai ter 1 menos 4 mais 6. 1 menos 4 mais 6 vai dar 3. Aqui com esse menos 1 vai ficar menos 3, aqui multiplicando b. Então, os outros termos dão 0. E aqui menos 1, a gente vai ter menos 1. Menos 3 igual a menos 1, então o b vai ficar igual a menos 1/3. Aliás, mais 1/3. Porque aqui vai ser menos e aqui menos. Então é mais 1/3. Ok? A gente também vai poder ver se o s for igual a 0. Com s igual a 0, a gente mata o b e esse outro termo aqui combinado do c e o d. E a gente consegue aqui, ó, 0, 0 fica 6a igual a 1. Então, daqui a gente tira que o a é igual a 1/6. Ok? Aí depois a gente já tem o a igual a 1/6 e o b igual a 1/3. A gente ainda pode escrever a equação para quem está multiplicando o s ao cubo, que dá igual a 0. Aí a gente vai ver o s ao cubo, né? Quem que está multiplicando s ao cubo? No lado esquerdo é 0. Então a gente tem 0. Mas no lado direito a gente tem a s ao cubo, só que o a é 1/6. Então a gente tem o a vezes o s ao cubo. Quem mais que a gente tem o s ao cubo? A gente tem o b s ao cubo. E aqui a gente tem o cs, s e s. Então a gente tem mais o c, s ao cubo. Então com s ao cubo a gente tem esses três termos. E quando a gente olha para o termo só com s aí aqui é 2. E para o lado direito a gente vai ver aqui, ó, aqui a gente tem um a multiplicando esse 4s. Então a gente tem 4s, 4, aliás, a. Aqui a gente tem 4s e aqui a gente tem a vezes s, aqui vezes 6. Então a gente tem 4s mais 6s, então a gente tem 10s. Esse termo aqui com s sozinho, a gente vai ter 6b vezes o s, então a gente vai ter mais 6b. E aqui a gente tem o c, a gente sempre vai ter com s ao quadrado, não tem nenhum termo de c com s. E o d, a gente vai ter o d vezes s vezes 1, então só tem mais um d aqui, ó. Tá? Então agora a gente sabe qual é o valor de a e de b. Aqui é 10a, né? Nada de 10s, 10a. Ok? Então agora a gente sabe qual é o valor de a e de b. A gente consegue o c daqui. Então o c vai ser 1/3 mais 1/6, né? Aliás, vai ser menos 1/3 menos 1/6. Então a gente vai ter menos 1/2. Ok? A gente pega 1/3, que é 2/6 mais 1/6, né?
Então fica 3 sextos, que é 1 meio, passa para o outro lado e fica negativo. E aqui a gente vai ter o D. Daí aqui, bom, aqui vai ser 1 terço, fica 10 terços, mais 6 sextos, né? Então aqui a gente tem 1, passa para lá fica 1. E a gente tem 10 terços. Ali então a gente vai ter 3 terços, passa para lá negativo. Então a gente vai ficar com 10 terços e aqui 3 terços, é isso? 6 sextos dá 1, passa para lá negativo. Vamos ver o D aqui, ó. Aqui fica 2 menos 10. Ah, é 10 sextos aqui, eu estou fazendo de cabeça errado. E aqui a gente fica com menos 6 terços. Então aqui a gente vai ficar com aqui 5 terços menos 6 terços. Então a gente fica com 6 terços aqui, menos 5 terços, menos 6 terços. Então dá 5 terços aqui, ó. Menos 5 terços. Então tá, eu até vou apagar isso daqui. Ok. E agora a gente tem quais são os valores de A, B, C e D para a gente escrever aquele y como em termos de frações parciais. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O nosso y de S, então finalmente, temos o nosso y de S. Ele vai ser 1 sexto dividido por S. O B é 1 terço, então a gente vai ter mais 1 terço dividido por S mais 1. Aí a gente vai ter, aqui ó, o C e o D ambos são negativos, então eu vou pôr o sinal para frente. Eu tenho 1 meio de S, e aí eu tenho mais 5 terços. E aí dividimos por S ao quadrado mais 4S mais 6. Ok, agora a gente tem tudo isso daqui, a gente vai ter que encontrar quais são as transformadas inversas. Mas antes de encontrar a inversa, esse termo aqui a gente não consegue trabalhar ele. A gente vai ter que completar quadrados e ver deslocamentos nele, né? Então, o que a gente tem? Esse aqui e esse tá tranquilo. Agora, como é que a gente vai reorganizar esse termo aqui, ó? Por exemplo, a gente vai ter... se a gente completa quadrados esse cara de baixo, ó, eu vou reescrever só aquele termo, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó... 1 meio de S mais 5 terços dividido por S ao quadrado mais 4S mais 6. Então estou pegando só esse termo aqui, até nem coloquei o sinal negativo. Mas aí a gente vai pegar aqui, ó, o denominador, ele vai ser... a gente vai ver aqui, ó, S ao quadrado mais 2, aliás, S mais 2 ao quadrado, a gente fica com S ao quadrado mais 4S mais 4. Então faltou 2 aqui, então a gente vai ter que somar mais 2 aqui para completar, ok? E o numerador, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então a gente tem 1 meio de S, só que esse 1 meio de S eu vou colocar um mais 2 aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, 1 meio de S mais 2, para a gente ter esse deslocamento aqui do S mais 2, ok? E aí, o que acontece? Eu estou colocando mais 1, né? Na verdade, eu estou fazendo 1 meio mais 1, mais 1 meio vezes 2 fica mais 1, né? Então, eu tenho que tirar 1 daqui. Então, eu vou tirar 3 terços e aqui vai ficar 2 terços. Ok? Tá, aqui ficou meio desalinhado,
mas a gente pode escrever então o s mais 2 ao quadrado e falta 2. O que acontece é que esse termo aqui, ó, a gente pode separar em um termo que a gente já vê aqui, ó, que tem um s mais 2. Então a gente já tem uma transformada de um cosseno e aqui uma transformada do seno, deslocado de s mais 2. Então tem um cosseno vezes uma exponencial e um seno vezes uma exponencial, tá? Mas eu vou apagar esse lado de cá para a gente continuar a conta, ok? E aí vai ficar mais claro quando a gente separar os termos agora. Bom, então agora o nosso y de s, ele vai ser, a gente ainda tem 1/6 sobre s, mais 1/3 sobre s, mais 1, aqui. A gente ainda tem menos, aí esse termo aqui, ó, eu vou separar nesse 1/2 aqui, ó, eu vou fazer 1/2 que multiplica, aí eu vou ter o s mais 2 dividido por s mais 2 ao quadrado mais 2. Ok? E aqui, esse outro termo, a gente vai ter menos 2/3, tá? Só que aqui, ó, na verdade, eu vou tirar só 1/3. Aliás, eu vou deixar o 2/3 aqui e eu vou dividir por raiz de 2, porque daí eu vou colocar um raiz de 2 aqui. E aí eu coloco o s mais 2 ao quadrado mais 2, certo? Porque esse é o formato da transformada do seno, ok? Então aqui o que a gente vai fazer é tirar a transformada inversa. Agora aplicamos a transformada inversa. A inversa, porque o y de t que a gente está procurando é igual à transformada inversa do y de s. Então a gente aplica a transformada inversa termo a termo. E o nosso y de t, ela vai ser a inversa do y de s. Aqui eu vou escrever ainda mais esse termo aqui. Aí a gente vai ter termo a termo. A gente tem 1/6 da transformada inversa de 1 sobre s. Que a gente sabe que é 1. Aí a gente tem mais 1/3 da transformada inversa de 1 sobre s mais 1. Que a gente sabe que é a transformada de 1 sobre s deslocada de 1. Então a gente tem a exponencial, né? A exponencial de menos t aqui. Porque ele desloca 1, então ele fica menos 1 no expoente, multiplicando o t. Aí depois a gente tem mais esse termo, ele vai ser aqui, ó, menos 1/2 da transformada inversa de s mais 2. Só que olha só, eu vou fazer o s dividido por s ao quadrado mais 2, deslocado de s para s mais 2. Então é a transformada do s sobre s ao quadrado mais 2, que é o cosseno de raiz de 2t, só que a gente ainda vai multiplicar por um e na menos 2t, por causa do deslocamento aqui, certo? E por último, a gente tem um menos 2 sobre 3 raiz de 2, assim. Só que a gente já sabe que 2 sobre raiz de 2 é só o raiz de 2 no numerador, mas depois eu vou trocar. E aqui a gente vai ter o raiz de 2 dividido por s ao quadrado mais 2, com o s deslocado para s mais 2. Então aqui a gente tem a transformada do seno de raiz de 2, só que com uma exponencial multiplicado por e na menos 2t. Então,
finalmente a gente tem a nossa solução. Ó, o nosso y de t, ele vai ser 1/6 vezes 1, aí mais 1/3 vezes e na menos t, aqui, aí a gente tem menos 1/2 de cosseno. Aliás, eu já vou colocar o exponencial antes aqui. Eu tenho um e na menos 2t, e esse daqui é um cosseno de raiz de 2 vezes t. E aqui a gente tem menos raiz de 2 sobre 3, e na menos 2t, e aqui é um seno de raiz de 2 vezes t. Então tá aqui a solução daquele problema de valor inicial ali. Então, deixa eu destacar em vermelho, tá? Que tá aqui a resposta. Beleza? Esse exemplo aqui a gente tem uma derivada segunda em x mais 16x igual a cosseno de 4t, sendo que o x de 0 é 0 e o x' de 0 é 1. Então, esse problema ele pode estar representando o movimento de um sistema oscilatório, por exemplo, uma massa acoplada a uma mola, que está oscilando com um movimento forçado, né? E que ele parte da posição 0, né, da posição de equilíbrio, porém a velocidade dele é igual a 1. Isso é só uma interpretação possível para um modelo que essa equação, esse problema de valor inicial pode estar servindo como um modelo para resolver, né, para descrever o movimento de um sistema massa-mola quando ele está forçado, ok? Então, para a gente resolver isso daqui, o que a gente vai fazer é aplicar a transformada de Laplace. Então, a gente aplica a transformada de Laplace no x duas vezes, na derivada segunda do x, mais 16 vezes a transformada do próprio x, igual a transformada de Laplace do cosseno de 4t, ok? Só que a transformada da derivada segunda, a gente sabe que é s ao quadrado, vezes a transformada do x em s, ok? Aí a gente tem menos s vezes o x de 0, que é 0, e menos o x de 1, a derivada do x em 0, que é 1. Aí a gente tem mais 16, então o procedimento é sempre o mesmo. 16 vezes, aqui no caso a gente não tem a derivada primeira, a gente tem o próprio x de s aqui, né? E aqui igual a transformada do cosseno, a gente já sabe que ela é s dividido por s ao quadrado, e aqui a gente tem mais 4, mais 16 na verdade, né? Mais 4 ao quadrado. Ok, então a gente já sabe que como é que fica o x na s. Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 0, e o x de s que a gente está procurando, para depois calcular a inversa, né? Ele está multiplicando o s ao quadrado e o 16. Ok? Aqui a gente fica com o s dividido por s ao quadrado mais 16. E aqui a gente tem, aqui é 0, mas aqui é 1, passa para a direita como mais 1. Ok? Então aqui, ó, quando a gente faz esse mais 1 aqui, ó, eu posso colocar tudo em termos de s ao quadrado mais 16, né? Bom, eu vou dividir tudo por s ao quadrado mais 16 aqui. E a gente vai ter s dividido por s ao quadrado mais 16 ao quadrado. E aqui a gente tem mais 1 dividido por s ao quadrado mais 16.
para resolver esses dois termos, esse termo aqui é razoavelmente simples, porque a gente tem um seno, é só multiplicar, colocar 4 aqui, que a gente tem a transformada do seno de 4t, ok? Mas esse primeiro termo aqui, ele já é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que tirar um menos 1/8 e multiplicar por 8 aqui, até eu vou apagar aqui, ó, o x de s, aqui eu vou colocar menos 1/8 e vou multiplicar por 8 aqui. Bom, assim eu não alterei, mas o detalhe é que a gente vai ter que lembrar, tá? Lembrando de um teorema que fala da derivada da transformada, que a gente tem o seguinte, ó, a transformada de t na n vezes a f de t, ela é igual a menos 1 na n vezes a derivada, a enésima derivada da transformada do t. E aí, por que a gente vai lançar a mão desse teorema? Porque o nosso x de s aqui, ele vai ser menos 1/8. E aí quando a gente olha para esse 8s sobre s ao quadrado mais 16, isso daqui é a derivada, aliás, derivada em s na n, né? Aqui t na n, aqui é na s, né? Enésima derivada em s, desculpa aí. Então a gente tem a derivada em s, no caso aqui a gente tem a primeira derivada, tá? Mas de qual função? A gente vai ter 1 sobre s ao quadrado mais 16. Porque quando a gente deriva s ao quadrado mais 16, a gente tem a derivada do de cima vezes o de baixo, que vai dar 0. Aí a gente vai ter menos menos o de cima vezes a derivada de baixo. Então a gente fica com menos 8. Aliás, aqui eu tenho que ter menos 8, né? Não posso simplesmente mudar o sinal assim. Menos 8 aqui. Então a gente vai ter menos... Aqui tem que ser 4, desculpa. 4 sobre s ao quadrado mais 16, tá? E aqui, olha só, isso daqui já é a transformada do seno de novo, né? Só que o que acontece, ó, quando a gente pega e deriva 4 sobre s ao quadrado mais 16, a gente vai ficar com menos 8s sobre s ao quadrado mais 16 ao quadrado, tá? Pode verificar, é só a regra do quociente, né? Derivado de cima vezes o de baixo, que dá 0, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que vai dar menos 8s. Só que esse teorema aqui nos diz que isso daqui é a transformada de t na 1 vezes a f, que é a transformada inversa desse daqui, ou seja, é t vezes o seno de 4t, com esse 1/8 na frente. Aí esse outro termo aqui, então, ele vai ficar... Eu vou colocar 1/4 de 4s ao quadrado mais 16. Agora sim, a gente pode ver que a gente tem menos 1/8. Aliás, então, aplicando a transformada inversa, a gente vai ter o y, aliás, o x de t, né? É igual à transformada inversa do x de s. Então, o nosso x de t, ele vai ser menos 1/8. Aqui a gente vai ter a derivada primeira, então a gente tem t na 1, vezes a transformada da f de t, e que a f de t é a seno de 4t. E o segundo termo, então a gente fica mais 1/4 do seno de 4t, ok? Então, essa transformada inversa é um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim a gente consegue a equação que descreve o movimento, por exemplo, que dá a solução desse sistema, desse problema de valor inicial, que pode estar descrevendo o movimento de uma massa acoplada a alguma mola, né, que está sendo forçada ao movimento por uma força com amplitude cosseno de 4t, ok? Então, ou proporcional a cosseno de 4t.
Ok? Beleza, então esse exemplo aqui, mais um, agora envolvendo funções trigonométricas, né? Bom, vamos tentar resolver essa equação, que é a derivada segunda mais duas vezes a derivada primeira mais y, igual a uma f de t. Só que a f de t, ela é uma combinação de funções de grau unitário, ok? Vamos ver como é que é a forma dessa f de t. É claro, a gente tem as condições iniciais, que o y de 0 é 0, o y' de 0 é 0. Então, para isso, vamos olhar como é que é a forma dessa f de t. A gente vê que, claro que a gente está interessado só em t maior do que 0. Então, a gente vai ter, ó, antes do t igual a 1, a gente não tem nada. Então, a função é 0 até chegar aqui no 1. Então, eu vou anotar aqui como 1. Então, aqui nesse ponto, ela era 0. E aí a gente liga a u que se torna 1. Então aqui a gente vai ter o 1 aqui. E aí ligando esse 1, essa função, ela vem aqui para o 1. Então fica aqui. Beleza? Aí depois, no 2, ela tira 2 daqui. Então ela vem aqui para baixo. Ela tira 1, tira 2. Vem aqui para o menos 1. Então, vou anotar aqui, ó. Aqui é o menos 1. E aqui a gente tira... Aí vem até o 3, né? Quando no 3 ela soma 1 de novo e volta para 0. A partir dali ela volta para 0. Ok, então na verdade a função ela é descontínua por partes aqui, né? Ela é contínua por partes. Ela tem essa forma aqui. Ok. Agora, como é que a gente faz para resolver esse tipo de função, né? De não homogeneidade? Então, só com as outras técnicas que a gente desenvolveu antes, ela não nos davam soluções, nem no método de variação de parâmetros, nem no método de superposição. A gente não tinha como resolver esse tipo de equação diferencial. Mas agora, com a transformada de Laplace, a gente consegue, né? Então, usando a transformada de Laplace, a gente vai tirar a transformada nos dois lados e lá a gente vai ficar com s ao quadrado vezes a transformada da y menos s vezes o y0, que é 0, menos o y' em 0, que também é 0. Então, lá do primeiro lado. Aí a gente tem mais duas vezes. Aí a derivada primeira a gente vai ter s vezes a y de s. Aí a gente vai ter menos a y0, que é 0. Ok? Aí depois aqui a gente vai ter mais a y de s. E no lado direito a gente vai ter a transformada, tá? Aqui eu não vou escrever ela já, a transformada. A gente vai ter a transformada da u de t menos 1. A gente vai ter menos duas vezes a transformada da u de t menos 2 e ainda mais a transformada da u de t menos 3. Tá? E essas transformadas das u's, elas são as exponenciais, né? Então, olha só, no lado direito a gente fica com a y, que a gente está procurando, e aí ela está multiplicando. Quem está multiplicando a y, a gente tem o s ao quadrado. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui a gente tem mais 2s. E aqui a gente tem 0. Né? Aliás, mais 1 ainda, né? Mais 2s, mais 1. Aqui. Que é esse daqui.
E aí, no lado direito, a gente fica com a transformada da U de t, da U de t menos 1, ela fica E na menos 1S dividido por S. Aí a gente vai ter menos duas vezes a transformada da U em t menos 2, ela fica E na menos 2S sobre S. E aí depois a U de t menos 3 fica mais aqui, E na menos 3S dividido por S. Tá? Aí a gente vai pegar essa Y aqui, isolando ela. A gente vai ter aqui, ó, termo a termo, só que a gente pode ver aqui, ó, que o S ao quadrado mais 2S mais 1 é o S mais 1 ao quadrado. Ó. Eu até vou escrever aqui, ó, S mais 1 ao quadrado. Ok? Então a gente vai dividir tudo por S mais 1 ao quadrado. Aí a gente vai ter aqui, ó, a E na menos S dividido por S, que multiplica S mais 1 ao quadrado. Aí a gente tem outro termo, que é menos 2. E na menos 2S, que divide por S, que multiplica S, mais 1 ao quadrado. E aí depois a gente ainda tem mais o E na menos 3S, que divide por S, multiplicando S mais 1 ao quadrado. Ok? Só que aqui, pessoal, a gente tem que o S, 1 sobre S, que multiplica S mais 1 ao quadrado, a gente pode separar em frações parciais. A gente vai ter um A sobre S, mais um B sobre S mais 1, mais um C sobre S mais 1 ao quadrado. Ok? Aqui eu vou deixar para vocês verificar, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo em aula. O A ele vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 1 e o C também vai ser igual a menos 1. Ok? Então, na verdade, o que a gente tem é cada um dos exponenciais, aqui a gente tem o E na menos S, ele está multiplicando o 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 1 ao quadrado. Ok? Aí a gente tem menos 2 e na menos 2S, ele está multiplicando o mesmo termo, é 1 sobre S, menos 1 sobre S mais 1, menos 1 sobre S mais 1 ao quadrado. Ok? E o último termo a gente ainda tem menos 1E na menos 3S, e aqui é a mesma coisa, 1 sobre S, menos 1 sobre S mais 1, menos 1 sobre S mais 1, isso aqui é ao quadrado. Claro que aqui a gente tem um monte de termo, mas eu apaguei aqui para a gente ver que a gente, quando tem as exponenciais do S, a gente vai usar o segundo teorema da translação. Então aqui, ó, usando o segundo, a inversa, né? Na verdade aqui, ó, a inversa do segundo teorema da translação. Aí a gente vai ter, olha só, todas essas funções, elas estão transladadas com 1 aqui, certo? Então a inversa do teorema da translação, ela vai nos dar o seguinte, ó, a gente vai ter que a nossa y de t, então a y de t é a inversa da y aqui, ó, de S. Aí a gente vai aplicar aqui, ó, o primeiro termo, ele tem ela é a transformada. Eu vou fazer o seguinte, ó. A transformada de 1 sobre S é 1, tá?
menos a transformada de 1 sobre S mais 1 é a exponencial. Isso daqui é a exponencial de menos t, certo? Só que aí a gente vai fazer menos, por causa desse sinal, a exponencial de menos t, só que, por causa daqui é menos t, só que com o teorema da translação, porque tem esse e na menos s, a gente vai transladar ele de t menos 1. A gente vai ter menos t menos 1, ok? E aí a gente vai ter o segundo termo aqui vai ser menos e aqui a gente vai ter o t, aqui a gente tem o t e na menos t transladado. Então a gente tem, esse daqui é o t e na menos t. E a gente está transladando, então a gente tem t menos 1 e na menos t menos 1, ok? E cada um desses termos, por causa do teorema da translação, ele vai ter uma degrau em t menos 1. Só lembrando então do segundo teorema da translação, eu vou colocar aqui, o segundo teorema, translação. Só para lembrar, a gente tem o seguinte, que a transformada da f deslocada em um certo valor a f deslocada em a, vezes a degrau em a, isso daqui vai ser igual a e na menos a t, aliás, a s, e na menos a s, vezes a transformada da f. Ok? Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente aplica, qual que é a transformada da S? Né? A transformada da S aqui, 1 sobre S é 1. Então a gente pega, como a gente tem um deslocamento em uma exponencial aqui, e na menos 1, então a gente desloca a função 1 em t, e a gente fica com t menos a, no caso a é igual a 1 aqui. Só que o 1 não desloca, porque ele não tem o t. Então ele fica só 1. Mas ele aparece um u de t menos a aqui, no caso t menos 1. Agora, o segundo termo aqui é uma exponencial. Ela é a inversa de 1 sobre s mais 1 é, aqui a inversa é e na menos t. Ok? Só que agora a gente pega esse e na menos t e desloca de 1 aqui. Então a gente fica com e na menos t menos 1. E aí a gente coloca o u de t menos 1, ok? E aqui a gente tem 1 sobre s mais 1 ao quadrado, ela é o t e na menos t, ok? Aí a gente desloca de 1 o t, então fica t menos 1, e o e na menos t fica e na menos t menos 1, vezes o u de t menos 1, ok? Então, expliquei com mais detalhe esses 3 primeiros termos, mas os outros a gente vê que segue o mesmo padrão. A gente vai ter menos 2, que multiplica, aqui a gente vai ter 1 de novo. Aqui no segundo termo a gente vai ter menos e na menos, só que aqui na menos t, só que o t está deslocado de 2 agora. Então é t menos 2. Aí a gente vai ter aqui, terceira, a mesma coisa, é t e na menos t. Só que o t está deslocado de 2 e o e na menos t também. E aí a gente tem a função degrau em t menos 2. Ok? E por último, a gente tem menos, só que agora a gente vai ter um deslocamento em 3, certo? Então a gente vai ter 1, aqui menos e na menos t menos 3, ele está deslocando em 3, menos t menos 3 e na menos t menos 3. E aí a gente tem uma u de t menos 3, ok? Então aqui ficou bem longa a resposta, tá? Mas
a gente consegue utilizando a transformada de Laplace. É claro que a gente tinha 3 funções, né? Então a gente teve 3 termos e tudo isso aumenta significativamente o tamanho da conta. Mas a gente vê que é possível, aplicando os teoremas que a gente aprendeu antes, resolver uma equação diferencial quando a parte não homogênea, ela é contínua por partes, né? Ela não é nem totalmente contínua. Beleza? Bom, pessoal, olha só, essa aqui é uma equação diferente, porque ela é uma equação integral, a gente não trabalhou isso nenhuma vez, mas vejam como a ideia da transformada de Laplace nos possibilita encontrar qual é o f, mesmo que a gente tenha um termo que é uma integral aqui, ok? Então, para a gente resolver isso daqui, a gente vai aplicar a transformada de Laplace, então aplicamos transformada de Laplace. E aí a gente vai ver o seguinte, ó, a gente tem a transformada da f de t, vai ser igual a 3 vezes a transformada de t ao quadrado, menos a transformada de e na menos t, menos a transformada... Só que isso daqui, ó, a gente vê que é a convolução da f, né? Notem que a própria f é a mesma f da f com uma g. Tá? A gente não sabe qual é a f, mas a g nesse caso é e na t. Certo? Porque aqui na convolução ela fica deslocada de tal. Então a gente vai ter a transformada da convolução, a gente sabe que é o produto das transformadas. Então a gente vai usar como, tá? Com a transformada de f de t, a gente vai chamar de f de s. E a transformada de f convolução com g, ela vai ser a transformada da f vezes a transformada da g. Só que no caso, a transformada da g é a transformada de e na t. Ok? Então, olha só, a f de s eu chamei assim porque a gente vai... então vou escrever aqui, ó, portanto, o que vai acontecer? A gente tem a f de s aqui, aí a gente tem aqui, ó, 3, aqui a gente fica vezes 2 fatorial sobre s ao cubo, que é a transformada do t ao quadrado, aí a gente fica com menos... A transformada de e na menos t é 1 sobre s menos 1. Ok? E a gente tem... Deixa eu ajeitar aqui. E a transformada da convolução, ela vai ficar menos... Aqui que tem o menos. A f de s, que é que a gente está procurando. Viu só? A f estava aqui dentro da integral e aqui fora da integral. A gente consegue tirar e escrever em termos da f de s, ok? E a transformada de e na t, então, vai ser 1s mais 1, ok? Então, o que vai acontecer? Olha só, a gente vai isolar o f aqui, ó, de s, e ela vai estar multiplicando 1 menos, aliás, mais esse cara aqui, ó, 1 sobre s mais 1. Porque isso daqui então passa para o outro lado da igualdade, tira o f em evidência. Aí isso daqui vai ser igual a gente tem 2 fatorial é 2 vezes 3 dá 6, ok? 6 sobre s ao cubo. E aqui a gente tem menos 1 sobre s menos 1. Ok? Aliás, eu inverti tudo aqui, ó. Esse daqui é menos 1 e esse daqui é mais 1. Tá? Então, o e na menos t é 1 sobre s mais 1. E e na t é 1 sobre s menos 1. Tá? Então, aqui é menos 1 também. Desculpa aí. Ok, corrigido a tempo. E aqui vai ficar mais.
Tá, agora a gente pega e aqui, ó, essa f de s aqui, ó, a gente vê que ela está multiplicada por, tirando em comum aqui, ó, a gente fica com s menos 1. Então a gente vai para cá, ó, s menos 1 mais 1. Então ele vai acabar com 1 e fica só com s. Ok? Então faz essa soma aqui e fica isso aqui. E a gente vai ficar com 6 sobre s ao cubo menos 1 sobre s mais 1. Ok? Então, agora, a gente vai multiplicar tudo por s menos 1 e vamos dividir tudo por s. Aí a gente vai ficar com a f de s. Que ela vai ficar, então, 6, que multiplica s menos 1, dividido por s. Aqui ele vai ficar s na 4, né? Você vai ficar só s na 4 aqui, então posso pôr aqui no meio. E aí a gente vai ficar com menos, a gente vai ficar com s menos 1, dividido por s, que multiplica s mais 1. Assim. Ok, agora a gente tem isso daqui. Como é que a gente resolve? Bom, a gente ainda vai ter que separar em termos, tá? A gente fica aqui, ó, com 6s sobre s na quarta, menos 6. Então a gente fica aqui com 6 sobre s ao cubo, menos 6 sobre s na quarta. E aí esse menos s mais 1 sobre s que multiplica s mais 1, aqui a gente vai ter que separar em frações parciais, tá? Esse termo aqui a gente separa em frações parciais. Só que eu não vou fazer. Eu vou deixar para vocês verificar, tá? Então isso daqui ele vai dar mais 1 sobre s menos 2 sobre s mais 1, tá? Então só tem que cuidar que aqui tem o menos, né? Então, na verdade, esse termo aqui é menos 1 sobre s mais 2 sobre s mais 1. Tá? Então vocês podem verificar. Beleza. Não, é bem simples de fazer, na verdade. Agora, a gente tem a f de s. E a gente quer saber qual é a f de t. Então a gente vai aplicar a inversa. Tá? Porque a transformada inversa ela vai nos dar a f de t. Porque é a inversa da f de s. Aqui. Então, portanto, a gente vai ter a f de t vai ser... quando a gente pega... A gente vai fazer aqui, ó, a transformada inversa. Quando a gente tem o s ao cubo, a gente precisa de um 2 fatorial, certo? Porque daí a gente vai ter, então, aqui 3 vezes a transformada inversa de 2 fatorial sobre s ao cubo. Isso aqui vai dar o t ao quadrado, ok? Aí a gente vai ter o s na 4. Só que o s na 4, a gente vai ter o 3 fatorial. Só que o 3 fatorial é 6, então a gente vai ter menos a transformada inversa de 3 fatorial sobre s na 4. Aí a gente vai ter a transformada inversa de 1 sobre s, que é 1. E aqui a gente vai ter menos... Eu até vou... faltou um pouco de espaço aqui. Menos 2, transformada inversa de 1 sobre s mais 1. Então, finalmente, a gente vai ter, portanto, a nossa f de t, ela vai ser 3t ao quadrado menos t ao cubo mais 1. E aqui a gente vai ter menos 2 e na menos t. Então essa é a nossa f de t. A f de t que satisfaz essa equação integral, certo? Então veja só como a transformada de Laplace não resolve só equações diferenciais, mas também equações integrais. Então na aula de hoje a gente aprendeu como utilizamos a transformada de Laplace
para resolver equações diferenciais e equações integrais. E na próxima aula, a gente vai começar a estudar funções de várias variáveis. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço e até a próxima!